paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de maio de 2021. Nós estamos vivendo o tempo mais crítico da pandemia da Covid-19 e hoje é dia das mães. E eu me senti no dever de falar sobre esse tema. E o título da nossa meditação hoje, da nossa reflexão é O amor de mãe quebrando barreiras. Nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 24 até o 30, que diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher era grego-cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de seu filho um demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Bom, Jesus então foi ao redor de Tiro e Sidom, que eram cidades ali bem vizinhas de Israel, aliás, fazia parte de Israel, e essas duas cidades, eles tinham problemas com o povo judeu, né? Existia uma intriga muito forte entre eles, porque ali habitavam pessoas que eram remanescentes de Canaã. Canaã foi a cidade tomada por Israel, e esse povo ficou ali. Os israelitas não os destruíram. Mas tinham também pessoas de outras nacionalidades. E esta mulher, sabendo que Jesus estava ali na região, ela foi procurá-lo. Ela tinha sua filha endemoniada, doente, e ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. E Jesus, sabendo dessa intriga que existia, ele testou aquela mulher para ver se ela também não tinha preconceito quanto aos judeus. E aí, quando ela fala que a filha dela estava muito enferma, estava endemoniada, Jesus então fala para ela: mas não é lícito, não é certo eu tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorros. E ela então, ela se humilha e diz: mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus então diz para ela: essa palavra sua curou a sua filha. E ela foi para casa e a sua filha estava curada. E hoje, sendo o Dia das Mães, essa mulher é uma mulher que eu sempre me lembro desta mulher, não só dela, mas eu também me lembro muito da viúva de Naim. Me lembro de Ana, a mãe de Samuel, que orou para ter um filho. Me lembro também de Sara, Sara que foi mãe sem ser mãe, porque mesmo ela não sendo mãe, até os 90 anos ela ficou a vida inteira amando, esperando um filho que ela ainda não tinha. E agora essa mulher cirofenícia, que não fazia parte da comunidade judaica, que não frequentava as sinagogas dos chamados servos de Deus, filhos de Deus, ela consegue extrair de Jesus uma bênção de forma extraordinária. E não só a cura da sua filha, mas a cura da nossa alma, da alma daquelas pessoas que estavam ali, que aceitaram essa palavra, foram curadas do preconceito. Esse texto revela dois tipos de doenças, a gente pode dizer política, social,
social, né? Que é a xenofobia e o machismo. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, é o preconceito ao estrangeiro, e o machismo é o preconceito contra a mulher, que coloca o homem como superior à mulher. Por quê? Porque uma mulher não podia se dirigir a um homem assim publicamente, principalmente um desconhecido. A mulher não podia falar em público com o seu marido. Lá naqueles tempos as coisas funcionavam assim. E ela quebra, né? Ela, com Jesus, quebra esses dois problemas, esses dois preconceitos. Jesus, então, agora, ele cria uma nova maneira de se relacionar. E por causa desta mulher, desta mãe, né? Essa mulher tinha dois problemas. Ela era mulher e ela era estrangeira. Mas o amor de mãe que ela tinha, o amor que ela tinha pela sua filha, consegue quebrar esta barreira. E aí então ela consegue fazer com que as relações entre os judeus e os cananeus, os sírio-fenícios, sejam repensadas. É óbvio que se você hoje for em Israel, os preconceitos contra os seus vizinhos ainda existem e é muito forte. Mas Jesus, a partir de Jesus, aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador, essas pessoas não devem pensar dessa forma, embora nós sabemos que isso ainda existe. Veja bem que uma coisa que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, ela é tão atual, e isso eu digo no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Né? É muito comum um cristão discriminar alguém de outra comunidade que não seja dele, de outra placa de igreja. E isso não é porque o cristão, aquele que está sentado no banco de uma igreja, faz, mas porque ele é ensinado dessa forma. Muitos ensinam dessa forma a discriminação com os que são de fora, a discriminação contra estrangeiros. Né? É muito comum você conversar com pessoas que se dizem evangélicas dizendo, olha, os haitianos vão roubar o nosso emprego, olha, os venezuelanos estão invadindo o Brasil, os colombianos, e por aí vai. Hoje a bola da vez são os venezianos, mas já teve o tempo dos bolivianos, né? Hoje já se fala pouco, já teve o tempo dos haitianos, que é bem recente, e agora tem os venezuelanos. A gente devia dar graças a Deus que essas pessoas estão procurando o nosso país para se refugiar, porque o nosso país, então, é uma bênção. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Se nós estamos dando, é porque nós ainda temos alguma coisa para dar. E eles não têm, eles precisam receber. Bom, mas enfim, no Dia das Mães eu queria falar com você sobre essa mulher. Né? Esta mãe, ela quebra então esta barreira de que uma mulher estrangeira não é digna de frequentar um lugar onde se reúne aquelas pessoas que se dizem filhos de Deus, que são filhos de Deus legitimamente. Então ela quebra aqui essa barreira por causa do seu amor à sua filha e por causa do amor de Deus que estava em Jesus. E também estava no coração dela. Depois, ela também quebra outra barreira, porque esse preconceito ele nos passa a ideia de que uma pessoa, por ser mulher estrangeira, não tem o direito de ser abençoada por Deus. Quando eu impeço alguém de ter acesso à minha religião, de ter acesso a frequentar o lugar que eu frequento, a aprender a palavra de Deus que eu aprendo, eu estou privando ela de ser abençoada. Eu não quero que ela seja abençoada.
E isso fica muito claro aqui e fica muito claro nos nossos dias. Às vezes nós selecionamos as pessoas que devem frequentar a igreja. Nós dizemos para aquele que está lá fora, Jesus te ama, mas quando alguém na nossa igreja comete um pecado, nós queremos expulsá-lo. E às vezes o pastor não expulsa ele da igreja, os irmãos ficam com raiva e saem da igreja, porque diz que o pastor está acobertando o pecado. Isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. O terceiro ponto, que o preconceito nos passa a ideia de que uma pessoa, por ser mulher e estrangeira, nos passa a ideia de que uma mulher, por ser estrangeira, pode contaminar a minha religiosidade ou a minha adoração a Deus. Ou seja, então, quando eu sou preconceituoso quanto à mulher, e quando eu sou preconceituoso quanto ao estrangeiro, que é meu próximo, que é meu semelhante, que é filho de Deus, criatura de Deus como eu estou querendo privar ele, eu quero dizer que ele não tem o direito de contaminar, ele não pode, ou seja, a presença dele no lugar que eu estou pode contaminar, a minha relação com ele pode contaminar a minha religiosidade. Então, ou seja, se eu receber uma pessoa dessa como amigo na minha casa, na minha igreja, eu tenho que tomar cuidado porque eu posso estar me contaminando com ela. Né? E muitas vezes isso provoca uma quebra no relacionamento com as pessoas no trabalho, na escola, né? Em vários setores da sociedade. E esta mulher... Então, o amor desta mãe e mulher e o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo conseguem quebrar esse preconceito. Cria uma nova expectativa para a religião, ou seja, que a minha religião, que a minha crença, que a minha fé, ela deve abraçar a todos. Mulher, estrangeiro, negro, amarelo, branco, qualquer um. Terceiro, promover cura nas relações humanas. Né? Curar as relações humanas. Ou seja, aquela mulher não só recebeu a cura da sua filha, mas ela também trouxe um remédio para curar, para melhorar as relações humanas. Porque uma relação humana onde eu acho que alguém é menor do que eu, onde eu acho que alguém é pior do que eu, é uma relação doente. Né? Eu me lembro quando eu era criança que os negros eram muito discriminados, e não é igual hoje que é uma discriminação velada. Antigamente era na cara, era bem escancarada. Então alguém quando gostava de um amigo negro, que tinha um amigo negro, assim, ele dizia assim, olha, esse negro aqui... Ele é gente boa. Esse aqui é um preto da alma branca. As pessoas diziam isso. Então, ela estava ofendendo aquela pessoa da mesma forma, dizendo, ele só é um preto bom porque a alma dele é branca. Porque se a alma dele fosse preta igual a cor da pele dele, ele seria ruim como os outros pretos. Dá para entender? Então, ou seja... ela nos traz o amor da mãe e o amor de Jesus juntos, que é o mesmo amor, na verdade. Ele então sara essa doença social, ou seja, ele traz a cura. Ele não sara porque até hoje existe isso, mas ele traz a cura. Se nós quisermos ser curados disso, nós temos que aceitar o amor de Jesus, aceitar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E promove também a cura física, porque muitas vezes nós somos doentes fisicamente porque somos doentes espiritualmente. Porque às vezes eu não quero receber a oração de uma pessoa de outra igreja, eu não quero receber a oração de um negro. Muitas vezes eu não quero receber um conselho de um católico, de um espírita. Às vezes um espírita, uma pessoa de outra religião, do candomblé, da umbanda, vem te dar um copo d'água. Eu já vi uma pessoa rejeitar um copo de café porque a pessoa que estava dando café para ele era um bandista.
como se aquilo pudesse amaldiçoá-lo, contaminá-lo, né? Então, o amor dessa mãe, ela consegue ultrapassar esta barreira. E eu queria então nesse dia, a gente, o que uma mãe não faz pelo filho? Talvez aquela mulher, provavelmente ela era tão preconceituosa quanto o povo daquela cidade. Ela devia ter muita mágoa dos judeus pelo fato dela ser discriminada. Mas quando ela viu a sua filha doente, o amor falou mais alto. E Jesus, quando vê o amor daquela mulher, da forma que ela se dispõe a passar por cima daquele preconceito, ele então cura sua filha, ele a abençoa. Então olha bem, por que será que às vezes nós não somos abençoados? Será que é porque Jesus não quer nos abençoar? Muitas vezes Deus quer usar uma pessoa de outra nacionalidade, de outra religião para nos ajudar, e nós, por causa do nosso preconceito, do nosso orgulho, nós rejeitamos aquela bênção. E esta mãe nos ensina isso hoje. Eu costumo dizer que o amor de mãe é o amor de Deus. É uma forma de Deus revelar o seu amor. E hoje a minha mãe, ela já não se faz mais presente. Mas eu me lembro de tantas vezes que ela me deu um copo de leite, que era uma coisa difícil, não, na minha casa era difícil, o copo de leite era coisa rara. Mas ela conseguia fazer isso. Por causa do amor. São coisas tão simples que ela fazia, mas que para nós era tão importante. Então eu queria, com esta mensagem, abençoar você, mamãe, e te parabenizar, porque o seu amor faz com que você quebre barreiras e que continue sendo assim. E que todos nós possamos usar esse exemplo dessa mãe para também aprendermos a quebrar essas barreiras, para que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Amém? Então que Deus te abençoe, feliz Dia das Mães, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Mãe, como eu gostaria de escrever tudo que eu tenho para lhe dizer, mas com certeza faltaria papel. Seu coração, teu coração. Amém, eu vou abrir meu coração. Que Deus possa te recompensar. Eu fiz aqui uma carta linda para a senhora. E eu quero cantar essa carta. Me perdoa se eu errar. Mas se eu pudesse no seu ventre eu cantaria pra acalmar teu coração. Quantos medos misturados com alegria durante a gestação. E se de repente tivesse que escolher entre a sua vida e a minha, certamente a senhora escolheria a minha. Nunca percebia que o alimento era pouco. A sua fé é inspiração. Me faz lembrar os 5 pães e 2 peixinhos, alimentando a multidão. À noite todo mundo em volta do fogão, ansioso pelo jantar. A lamparina acesa revelava a esperança em teu olhar. Hoje gero frutos das suas sementes. Não foi o bastante a senhora plantar. Chorou, cantou, cuidou, regou. A cada fase Deus estava lá.
A cada fase Deus estava lá. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Mas que te cercar de lindos netos, estar presente em datas especiais, mas que te enfeitar de lindas flores, coisas desse tipo e muito mais. Que a eternidade seja a recompensa pra quem me deu mais que uma vida. Desde quando aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Mãe, te amo. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também.